Olá, moçada, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia e estou aqui no UFB para fazer um rápido comentário, um breve comentário a respeito da prova de segunda fase da UES. Tivemos uma prova muito bem planejada, uma prova realmente feita com excelência, com muito cuidado. Eu digo isso pela abrangência que a gente percebeu no desenrolar da prova. Então aqui eu vou passar aqui pelas 20 questões da UES, fazendo breves comentários. Se você quiser com mais um olhar, com mais profundidade, é só você dar uma olhadinha lá no UFB Resolve e aí você vai ter acesso a todas as questões que foram feitas com muito zelo. Participou do comentário mestre Jurandir e o amigo Tácito. Eu, Tácito e Jurandir comentamos essa prova. Então, passeando aqui pela prova, a primeira questão, uma questão clássica de análise combinatória. Uma questão bacana, uma questão conhecida, de fácil interpretação. Questão 2, números complexos. Uma questão aí que explora o comportamento das potências de I, onde você percebe uma periodicidade, tem aí uma repetição. Então, uma questão muito bacana, uma questão batida, muito trabalhada. Então, eu acredito que os candidatos não sentiram muita dificuldade, desde que tenham estudado o mínimo de números complexos. Questão 3, você tem aí uma questão de função. Todas as questões da prova são questões clássicas. A gente não observou, não detectou nenhuma questão assim inédita, tá? São questões que exploram ideias trabalhadas anteriormente. Então você tem que ter os fundamentos do assunto para poder construir uma solução. Então essa questão 3, uma questão de função logarítmica que explora a ideia de interseção de funções. Explora aí o mínimo, exige o mínimo de conhecimentos de logaritmo do candidato. A questão 4 fala de função inversa, É só você lembrar que quando se trata de função inversa, se o par B pertence à função f, o par BA vai pertencer à sua inversa. Então, a partir daí, você faz uma investigação e facilmente você detecta que uma única função é inversível, uma é a inversa da outra. Então, dê uma olhadinha aí depois nos comentários, dá para você observar aí na tela, tudo comentado direitinho, tá? A questão 5, você tem uma questão de MDC, MMC, uma questão aí de divisibilidade, teoria dos inteiros, muito tranquila também, e explora também a ideia de média geométrica, média aritmética. A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento sobre médias, a famosa média aritmética e a famosa média geométrica. Interessante é que lá na frente a gente resolveu uma questão usando exatamente a relação entre as médias, a famosa desigualdade das médias, a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Então lá na frente o assunto médias reaparece num comentário de uma questão de valores extremos. Caminhando, 6, um clássico de inscrição, circunscrição, a velha geometria plana sempre presente. Temos aí um hexágono circunscrito, uma circunferência inscrita. Ele pede para você calcular a área do hexágono. Então aí é o nosso comentário, dê uma olhadinha depois. A questão 7, a análise combinatória de novo. Tranquilo, uma questão que você resolve também com uma interpretação fácil e os velhos recursos da análise combinatória. Questão 8, o velho problema de porcentagem, que é uma questão sempre esperada, onde explora a ideia de fator de aumento. Você deve ter estudado aqueles problemas relacionados com fator de aumento, fator de diminuição. Aí tivemos um problema de porcentagem relacionado com fator de aumento. A questão 9, uma questão de função, que na UES é muito comum as questões de função ter uma transversalidade com a geometria analítica. Você acaba mexendo com geometria analítica, geometria plana, trigonometria. Então temos aí um problema de função quadrática. Um problema bacana, diferenciado. Tá? Logicamente, não exige nenhuma ideia extravagante, mas uma questão diferente em relação
as questões, né, as questões anteriores da UES. Muito bacana essa questão e a solução que você tem aí em mãos, uma solução muito sofisticada, mas que não exige nenhum conhecimento a mais exagerado, tá certo? Então, é uma questão aí que vale a pena você dar uma olhadinha depois, apreciar aí a solução. Logicamente que não é a única maneira de resolver. A questão 10, uma questão de trigonometria, né? A velha questão de trigonometria, onde o enunciado orienta mais ou menos o que você deve fazer, porque ele explora, né, igualdade de funções, interseção de funções, que sempre recai numa igualdade de funções. E aí é só você igualar o seno ao cosseno. E seno igual a cosseno, tangente igual a 1. Né? Facilmente você detecta esses dois pontos aqui, ó, π sobre 4 no primeiro quadrante, 5π sobre 4 no terceiro quadrante, e as abscissas das interseções vai gerar exatamente uma PA de razão π, porque a solução geral vai ser π sobre 4, mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta. Então, você vai somando π, e a cada π que você soma, você acha o termo seguinte. Isso é o comportamento de uma PA. Uma questão bacana essa questão aí da UES. A 11, a analítica, né? A gente presenciou muita analítica na prova da UES de segunda fase, que era esperado, porque eles gostam muito de analítica, né? E circunferência é vitrine. Quando eles cobram analítica, normalmente a circunferência tem um destaque especial. Questão bacana essa daí. A questão 12, o clássico de matrizes, onde você tem matrizes aí retangulares e você deve multiplicar essas matrizes para depois calcular os determinantes de matrizes 3 por 3. Também é uma questão de fácil resolução. Você tem que ter conhecimentos mínimos de determinante 3 por 3. A, 2 por 2, né? E aqui é o 3 por 3. 2 por 2 é fácil, né? No olhômetro você calcula o determinante 2 por 2. O 3 por 3 é que requer um cuidado, porque tem aquela regra de Sarris, né? Ou então aquelas outras técnicas que você utiliza, regra da borboleta. E aqui a gente simplesmente colocou uma propriedade, né? Nós não calculamos, não efetuamos o cálculo determinante, porque a gente observou a presença de combinação linear. Facilmente você observa, né, que a coluna 2 é a média aritmética entre a coluna 1 e a coluna 3. Ó. 10 mais 6 sobre 2 dá 8, 8 mais 8 sobre 2 dá 8, 6 mais 10 sobre 2 dá 8. Combinação linear. Sempre que existir uma combinação linear, recai num determinante nulo. Então, é uma questão bacana aí, que exige o mínimo da teoria dos determinantes. A questão 13, uma questão novamente de analítica, e analítica com geometria plana, porque ele fala de uma circunferência que tangencia essas retas, que são as famosas retas bissetrizes dos quadrantes pares e dos quadrantes ímpares. Então, a partir do exposto, você ilustra, faz a ilustração e facilmente, né, com um pouquinho de geometria plana, tem presença de triângulo isósceles, você consegue equacionar a circunferência e encontrar aí o item correto. Mas uma questão bacana, a geometria analítica é sempre bacana porque ela é muito rica. Você acaba trabalhando a geometria plana, a trigonometria e algebrizando a geometria, que é a própria geometria analítica. A questão 14, outra de analítica, cobrando dessa vez elipse, né, o reconhecimento aí de uma elipse, tá? E em seguida você calcular a área de um círculo, cujo diâmetro era o eixo menor da elipse. Então, questão tranquila também, desde que você reconheça os elementos de uma elipse. Questão 15, uma questão aí de geometria espacial e ao mesmo tempo de geometria plana, né? Aí essa questão ele fala na soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Se você conhece o resultado V menos 2 vezes 360, logicamente que você resolve o problema rapidinho. O que é V menos 2 vezes 360? A soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro, tá certo? Que você aplicou
a nossa pirâmide. Mas se você não quiser usar isso, você também podia fazer assim. Suponha que o polígono base da pirâmide tem n lados. Então, n menos 2 vezes 180 é a soma dos ângulos internos do polígono da base. Mas se você tem um polígono como base de n lados, então você tem n faces laterais, que são n triângulos. E aí você soma tudo, igual a 3.240, facilmente você encontra a base decagonal, o n, né, igual a 10. E se o n é 10, logicamente que a pirâmide vai ter 11 vértices, porque a pirâmide ela tem a base e tem um vértice no espaço, né, fora da base. Questão bacana essa daí, bem acessível. É por isso que eu comecei parabenizando, né, essa diversidade que a gente presenciou na prova da UES. Tá? Questão 16, o velho problema de porcentagem. A 17, eu achei essa questão, linda questão, né, de PG com trigonometria. Ele apresenta uma sequência, essa sequência você vai perceber que é uma PG, e aí você finaliza usando aquela fórmula da soma dos termos, né, de uma PG infinita convergente, A índice 1 sobre 1 menos Q. Agora, quando você encontra o resultado final, ainda tem aqui, né, um truquezinho, aquele papo de racionalização, lembra? O mesmo princípio, eu multipliquei em cima por 1 mais cosseno de K, e embaixo por 1 mais cosseno de K, porque o produto da diferença pela soma dá uma diferença de quadrados. Isso aqui, pela relação fundamental, é o seno ao quadrado. Ó. Cancela seno com seno, tá certo? Aí fica 1 mais cosseno de K sobre seno de K. E aí, quem é 1 sobre seno de K? 1 sobre seno de K é a cossecante de K. E quem é o cosseno sobre o seno? É a cotangente. Faltou só um casinho aqui, né? Ó, seno de K. Não é seno deste arco aqui, ó. O seno de K foi evidenciado. Aí, 18, um problema de regra de 3, problema de razão, proporção, regra de 3, composta. E a questão 19, um problema de médias, né, média aritmética, onde ele começa apresentando a média aritmética, quer dizer, o candidato que desconhece, tá certo? Ele apresentou o resultado que você vai utilizar, o conhecimento que você vai utilizar na resolução da questão. Faltou só um mais aqui no enunciado, né? E aqui a questão 20, que eu falei anteriormente, que é uma questão onde nós utilizamos a famosa desigualdade das médias, a média aritmética maior ou igual à média geométrica. Esta desigualdade das médias ela é muito útil na resolução de problemas de máximos e mínimos. Ele pedia a área máxima deste triângulo. Então, utilizando desigualdade das médias ou função quadrática, acredito que muitos colegas devem ter feito por função quadrática, função polinomial do segundo grau. Então, esta foi a nossa prova, né, da segunda fase da UES, uma prova muito bacana, contemplou uma diversidade de assuntos. Fico muito feliz, ficamos muito felizes com isso, porque esse esforço no sentido de contemplar um pouco de tudo é muito válido para o aluno, né, que diversifica os seus estudos e aprofunda conhecimentos diversos. Então, acredito que foi uma prova bacana e que teremos aí sucesso. Agora é aguardar, ficamos na torcida, um grande abraço e um até breve.